na Abralic de 2008, eu e o professor Cláudio Capuano propusemos um simpósio chamado Literatura e Educação no Brasil, e nessa oportunidade conhecemos o Luiz Eduardo e fizemos uma discussão que foi muito produtiva. Foi um encontro realmente produtivo, que gerou trocas, gerou inclusive a possibilidade de estarmos aqui hoje. Então é com muito prazer, né, que eu vou coordenar essa mesa e reivindicar esse encontro, e que propõe discutir os caminhos a partir, principalmente, da perspectiva histórica que segue a educação e a literatura e a língua no nosso país. Eu vou dar, então, a palavra primeiro ao professor Luiz Eduardo e, a seguir, o professor Cláudio Capuano, e eu vou encerrar com a minha fala essa conferência, essa mesa redonda. O professor Luiz Eduardo vai apresentar o trabalho, né, o texto Alvará, de 1759, e os professores de retórica, primórdios do ensino de literatura no Brasil. Bom dia a todos mais uma vez. Com prazer, né, eu quero reforçar as palavras da professora Claudete. Com muito prazer que eu estou participando, né, dessa reedição de uma mesa redonda, na verdade, Literatura e Educação no Brasil, que a gente fez. Não foi uma mesa redonda, na verdade foi um simpósio organizado pela professora Claudete da FLON e pelo professor Cláudio Capuano, lá na USP, onde estava ocorrendo o evento, e a discussão foi tão boa que hoje nos tornamos amigos, os convidei para compor o nosso grupo de pesquisa, e hoje tanto a professora Claudete da FLON quanto o professor Cláudio Capuano são membros do GPEL, Grupo de Pesquisa de História do Ensino das Línguas no Brasil. Bom, o trabalho que eu vou apresentar para vocês, na verdade, eu vou dar uma lida do resumo, só para dar uma ideia, que eu queria passar, que ele vai tentar, vai analisar o Alvará de 28 de junho de 1759, buscando investigar o processo de institucionalização do ensino de retórica em Portugal e seus domínios, e o modo como seu desenvolvimento forneceu os elementos necessários para a constituição da literatura como disciplina escolar. Para tanto, são usados alguns pressupostos teóricos da história cultural, a legislação sobre a matéria e a historiografia educacional referente ao período combalido. Bom, então, acho que nesse resumo já tem os elementos principais do que eu pretendo falar aqui para vocês, né? Antes de mais nada, é preciso que eu comente o que significa esse alvará de 28 de junho de 1759. Na verdade, esse alvará foi que deu um mote para a gente organizar esse evento, os 250 anos de profissão docente e ensino de línguas no Brasil. É um alvará que é um divisor de águas, né? Se por um lado ele é reconhecido já na historiografia educacional brasileira como um marco, talvez até inovador em toda a Europa, da intervenção do Estado na educação. A gente sabe que a educação, a formação de pessoas sempre ficou a cargo da igreja. Como diz Antônio Nova, foi no século XVIII que o homem se deu conta de que tinha uma plasticidade, de que podia ser moldado, né? Então, quando o Estado assumiu para si esse direito de educar, nós observamos um processo de institucionalização da educação. E antes era um serviço mais ou menos terceirizado, né? As pessoas tinham outras profissões e cabia à igreja, não era uma finalidade exclusiva, no caso. Então, esse alvará de 28 de junho de 1759, ele marca a institucionalização da profissão docente porque, pela primeira vez, estatiza o processo educacional. Pela primeira vez, o professor ele passa a ser um funcionário do Estado. Ele é representante do Estado, ele não mais representa uma igreja, ele recebe um salário específico para ensinar. Então, a gente vê a prática docente, a profissão institucionalizada pela primeira vez. O grande interesse disso tudo é porque, ao mesmo tempo em que a profissão docente se institucionaliza, também se institucionaliza o ensino de línguas, né? Das línguas, melhor dizendo. E eu sempre digo do ensino das línguas porque, até então, só havia de maneira institucionalizada o ensino de uma língua. Era a língua latina, que era a língua ensinável.
Aliás, a língua latina ela se confunde com a educação, na verdade, né? Então, é indissociável a gente pensar a educação em seus primórdios do ensino das línguas. Se a gente pensa em alfabetização, se a gente pensa nos catecismos, a gente está nas primeiras letras, como o nome já diz, a gente já está pensando, de certa forma, no ensino das línguas. Então, a institucionalização da profissão docente é também a institucionalização do ensino das línguas. E não custa nada tentar, e se esforçando um pouco para extrair conteúdo desse alvará, marca também os primórdios do que a gente chama hoje de literatura, de ensino da literatura. Né? E pensar a literatura como disciplina escolar requer uma operação um tanto quanto delicada, porque quando a gente pensa nos saberes, a gente imagina a universidade como produtora de saberes, a gente imagina a ciência como, vocês me desculpem, eu esqueci de desligar, a gente imagina a ciência, entre aspas, naquela noção positivista de ciência, aquela noção, digamos assim, iluminista ou ilustrada de ciência. E os estudos históricos, principalmente a história cultural, que tem se debruçado sobre vários aspectos da escolarização, têm comprovado que a constituição dos saberes deve muito mais às circunstâncias políticas, deve muito mais às circunstâncias até proporcionadas pela própria escola do que a própria epistemologia. A gente pensa geralmente no conhecimento, na origem do conhecimento, de forma epistemológica, e a gente ignora certas práticas escolares que acabaram dando vazão mesmo, né, propiciando a constituição de um campo disciplinar. E eu acho que André Chervel, o francês, ele mostra isso muito bem no caso da gramática francesa. Né? Eu acho que na contramão assim, dos estudos de linguística histórica, dos estudos linguísticos, inclusive, ele coloca o processo de gramatização, de gramaticalização, como uma obra da escola, como um resultado muito mais de práticas, né? De práticas cotidianas, práticas partilhadas, do que como resultado de pesquisas individualizadas, como a gente costuma conceber. Tá? Eu vou me aprofundar um pouco nisso, mas antes eu quero dizer que o Alvará, de 1759, ele é um documento, uma peça fundamental. A gente estuda muito essa peça para tentar desvendar o ensino das línguas, o ensino de retórica, e ela é marcante porque é um documento histórico, ela não significa... Ela é um texto da própria época, a gente não usa o Alvará, por exemplo, quando eu falo a gente, estou me referindo ao grupo de pesquisa, eu só posso falar do coletivo agora, porque a gente está desenvolvendo pesquisas coletivamente. Quando nós nos debruçamos sobre o Alvará, a gente não está buscando entender assim, aspectos da história do ensino das línguas a partir de uma contextualização. Não. O Alvará é um texto. A gente utiliza o Alvará como um texto. Porque seria muito ingênuo da nossa parte imaginar que poderíamos desvendar algo sobre o ensino, sobre as práticas de ensino, a partir de uma legislação, já que a legislação é um dever ser. E as práticas muitas vezes contradizem esse dever ser, né, o que o legislador coloca. Bom, então, um aspecto marcante nesse Alvará de 1759 é o fato de ele estar sendo promulgado num contexto, né, que a historiografia costuma chamar de ilustração. E a ilustração portuguesa, que o professor Laerte Ramos de Carvalho chama de pombalismo, ela é sui generis, ela tem algumas peculiaridades porque ela manteve uma união entre a fé cristã, a monarquia e o Estado moderno. O Estado moderno português é um Estado que é também cristão. Ele é um Estado moderno, um Estado tipicamente ilustrado, digamos assim, mas ao mesmo tempo é cristão. Ele conta com figuras importantes da igreja para o seu funcionamento. Tá certo? Isso é muito importante a gente, quando a gente fala de Portugal, ele é colocado geralmente como um quintal da Europa, né? Eu acho que se configurou no país, na verdade, um discurso de que as ideias do país estão fora de lugar. A gente tem aquele artigo polêmico do Roberto Schwartz, publicado na década de 70, dá pano para as mangas ainda hoje. E uma coisa que nos dificulta compreender tudo que diz respeito ao Brasil é essa ideia de que no Brasil, como é tudo muito importado,
como foram ideias importadas da Europa que aqui não tiveram um contexto adequado para sua implementação, as ideias estão fora de lugar. E sendo os brasileiros colonizados e conquistados por portugueses, que por sua vez, para usar aquela expressão de Antônio Canto, que não lembro exatamente, eles têm um galho de segunda ordem, quando ele fala da literatura portuguesa, é um segundo galho da literatura europeia. Então, sendo os brasileiros, sendo o Brasil colonizado por Portugal, que seria uma espécie de sub-Europa, então é fora de lugar mais ainda. Tem uma obra de Richard Morse, O Espelho de Próspero, que coloca a perspectiva ibérica de uma maneira bastante inovadora. Quer dizer, o contexto ibérico, o contexto cultural ibérico é pensado como uma opção e não como decorrência de um atraso, de um suposto atraso, né? Isso porque o próprio Alvará de 1759 já representa por si só uma inovação no sentido da intervenção do Estado, no sentido da institucionalização da profissão docente e também do ensino de língua e, no caso, de retórica, do ensino das línguas, tá certo? Bom, vou passar. É claro que o Alvará ele está eivado, né, de uma vontade de uma autoafirmação da nação. Isso aí é típico também do século XVIII. O Estado português, o documento de 1759 é muito esclarecedor a respeito disso. Quer dizer, o legislador mobiliza mitos fundacionais para se autoafirmar. Quer dizer, é um momento em que Portugal está precisando, eu preciso contextualizar, né, que quando a gente fala desse Alvará, a gente fala de reformas pombalinas, a gente está falando de um período da história portuguesa, sob o reinado de Dom José I, que tinha como ministro Conde de Oeiras, que depois virou Marquês de Pombal. Esse ministro, ele tinha passado boa parte da sua vida como diplomata em Viena, em Paris, em Londres, né, frequentou a Royal Society, inclusive, embora não soubesse falar inglês, como diz o Kenneth Maxwell. E quando ele voltou para Portugal, ele voltou com a intenção de, como se dizia na época, de modernizar o Estado português, colocar Portugal a par, né, em pé de igualdade com as nações ditas civilizadas. E para isso ele queria criar companhias no Brasil, aproveitar muito a colônia brasileira, e por isso que houve toda uma política linguística em torno disso, né? Quer dizer, se a gente fala em política educacional, se as reformas pombalinas são inovadoras do ponto de vista da política educacional, são muito mais inovadoras do ponto de vista da política linguística, porque é a primeira política linguística de grande alcance, talvez, na Europa. Eu falo isso porque, ao ler alguns historiadores ingleses, por exemplo, como o Benedict Anderson, né, o Perry Anderson, né, também, Portugal não é muito destacado, quando se fala da América Latina, de um modo geral. Então, os historiadores ingleses, franceses, quando se refere ao caso ibérico, né, o país latino, falam América Latina, geralmente Espanha, mas o caso de Portugal não é muito estudado, né? O Brasil muito menos, tá? E a gente percebe uma política de grande alcance como essa, das reformas pombalinas, é uma política inovadora do ponto de vista da educação, mas é também uma política linguística muito importante, porque 2 anos antes ele havia publicado a Lei do Diretório, implantando, né, obrigando os índios e todos os habitantes da América Portuguesa a falar português. Para isso ele se valia, inclusive, de argumentos de autoridade, né, resgatando o cânone da literatura portuguesa, inventando, na verdade, um cânone para a literatura portuguesa, uma vez que, para se afirmar como nação e principalmente como língua de uma nação, uma língua do príncipe, como diz a lei, era preciso ter um lastro literário, né, o que o Silvio Roux fala de processo de literarização da língua. Então, se anteriormente, 2 anos antes, ele havia feito uma política de implantação da língua portuguesa, de unificação da língua portuguesa, um documento fundamental que é a Lei do Diretório, já vem sendo estudado por alguns pesquisadores. Em 1759, ele vai tentar modificar toda a estrutura educacional implantada pelos jesuítas e vai buscar implementar uma política linguística de alcance em todas as colônias, né, da África, da Ásia e da América. Então, e o ensino da gramática latina ele passa a ser modificado, quer dizer, ele tem que ser ensinado através da língua portuguesa, seguindo os ensinamentos de Luiz Antônio Vernet, sobre quem o professor Cláudio Capurro irá falar. Tá certo? Então, os mitos fundacionais são sempre de grande importância para a invenção da tradição dessa afirmação de Portugal como nação.
Bom, quanto ao conceito de pombalismo, eu já tentei para vocês. O pombalismo é um termo que o Laerte Ramos de Carvalho, lá em 1952, criou para identificar o iluminismo português, não é? Porque ele já tinha esse insight, como se diz em inglês, né? Mesmo na década de 50, ele já tinha percebido que o iluminismo português era sui generis, que se ele fosse tomado em conta, se ele fosse medido, tendo como parâmetro a França ou a Inglaterra, ele seria sempre considerado um iluminismo de segunda ordem, porque um iluminismo carola, quer dizer, um iluminismo que um Estado moderno, que sequer moderno, que está rodeado de padres, o irmão dele, inclusive, era bispo, né, irmão de Pombal, enfim. Então, o pombalismo é esse tipo de iluminismo português, né, que contextualiza as reformas de Pombal, essa política linguística e o ensino de retórica, como a gente vai ver. Tá? Bom, eu vou fazer uma digressão aqui, inclusive para passar. Podia voltar um pouco. Bom, fazer uma digressão aqui para aproveitar o tempo, né, e explicar como é que eu estou articulando, por que eu estou chamando assim a institucionalização do ensino de retórica e considerando isso como o primórdio do ensino da literatura no Brasil. E porque a gente, para pensar no ensino de qualquer coisa, melhor dizendo, na escola, a gente tem que pensar em termos de disciplina escolar. Então, quando se pensa em disciplina, já existe hoje uma bibliografia teórica a respeito disso. Principalmente, tem um artigo muito pioneiro do André Chervel, que é um ex-linguista que depois foi ex-discípulo de Chartier, e ele agora fundou, né, mais ou menos, assim, tipo um pai fundador, considerado o pai fundador do grupo da história das disciplinas escolares. E é uma coisa muito ousada e corajosa você encarar a escola com seriedade, você entender que a escola consegue produzir conhecimento. Isso porque a gente tem um preconceito muito grande. A gente acha que a universidade produz conhecimento e que o conhecimento da escola ele se dá através de uma transposição didática. Transposição didática que seria uma facilitação, uma vulgarização de um conhecimento ao qual as crianças e os adolescentes não têm acesso, né? Então, quer dizer, a gente tem um conhecimento científico, acadêmico, produzido nas universidades, segundo o senso comum, e na escola, o que a gente faz na formação de professores, por exemplo, é encontrar métodos, uma metodologia adequada para facilitar esse conhecimento, para tornar esse conhecimento ensinável, né? Torná-lo disciplinar, digamos assim. Então, o Chervel mostrou que isso é um equívoco, porque muitos saberes têm origem na escola. Ele tenta mostrar isso com a gramática escolar francesa. Eu já tentei mostrar isso com a literatura mesmo, com o próprio conceito de literatura. Porque se a gente busca os primeiros discursos que tratam a literatura como tal, estão localizados mais ou menos com as primeiras histórias literárias, né? Desde Herder, como eu falei na mesa redonda de ontem, e segundo Carpo, sem dúvida, o maior estudioso da história literária do ponto de vista teórico, né, que tem a introdução da história da literatura ocidental, é um marco, é um artigo de fundamental importância para pensar a história literária. Então, esses primeiros discursos sobre literatura do século XVIII coincidem com os primeiros discursos de pensar um modo de ensinar o que se está chamando, o que as pessoas estão considerando literatura naquele momento. E a gente percebe que esse processo de disciplinarização da literatura é, na verdade, um processo de desintegração da literatura da retórica. Porque todos os elementos principais do ensino, que a gente chama de literatura, já estavam presentes na retórica. O que muda é uma finalidade, né? Quer dizer, quando a gente estuda as disciplinas escolares, a gente aprende que o principal não é o que se ensina, nem o como se ensina, mas para que se ensina, é a finalidade. Então a finalidade muda-se nas aulas de retórica. A retórica já era considerada uma arte de fundamental importância, tinha uma utilidade muito grande para o convencimento, para o bem falar, etc., necessária em todas as ocasiões da vida, né? E se aprendia retórica no último estágio, né? A gente tem o Ratio Studiorum dos jesuítas, depois das primeiras letras, os estudantes estudam 3 anos de gramática, né, para depois estudar a retórica, a gramática latina, para depois da retórica, que seria o último estágio, o estágio da composição, o estágio em que os estudantes, os aprendizes, poderiam articular o conteúdo aprendido e
e praticar, colocar as estruturas gramaticais em prática. Tá? Então, o ensino da retórica era baseado nos modelos clássicos, né? Na repetição, enfim, na imitação, na ampliação, os exercícios de ampliação, de redução, vários exercícios sobre textos clássicos, muito próximo do que a gente chama hoje de análise textual. Só que, a partir do século XVIII, com a constituição das nações, dos estados modernos, isso mudou muito de sentido, porque não se estudava mais um autor. Se a gente observar o alvará, as instruções para os professores de retórica, de certa forma, já consolidam um cânone da língua latina, né? Já consolidam Cícero como modelo de retórica. Homero, por exemplo, é um modelo de poesia épica. Horácio, um modelo de lírica, de poesia lírica, enfim. É claro que se estabelecem os cânones, mas são cânones transnacionais, são cânones que não estão localizados num tempo. Quando se fala em literatura, os autores e textos representam algo mais. Você não está estudando aquilo simplesmente para aprender a escrever, para aprender a se expressar melhor. Você está estudando aquilo para aprender a reconhecer e a respeitar uma determinada nação. Tá? Então, a literatura é uma representação de um espírito de uma nação. Eu falava isso ontem, que a grande busca da história literária é a nacionalidade da literatura. Quer dizer, ninguém descobriu o conteúdo nacional da literatura. Né? Quer dizer, se os românticos pensavam na cor local, né, para descrever, para dar nacionalidade literária, se os naturalistas pensavam na raça, no meio, no momento histórico, se os modernistas pensavam, os brasileiros, pelo menos, pensavam na antropofagia, né? Se os teóricos, os intelectuais da década de 70 já tinham mais ou menos se tornado meio céticos e já falavam em ideias fora de lugar, a busca é sempre única, né? A busca de nacionalidade literária. E isso, eu acho que talvez o título mais feliz de uma história literária seja o título de Afrânio Coutinho, né? A literatura no Brasil, e não a literatura brasileira, como que é Cândido. Porque Cândido, quando fala a formação da literatura brasileira, já temos um pressuposto de algo nacionalizado, né? Como se aquilo já representasse a nação, já representasse qualquer brasilidade, qualquer senso de nacionalidade. E, na verdade, do ponto de vista até mesmo estrutural, você não encontra nenhum aspecto que mostre que a literatura está vinculada com qualquer tipo de nação. Então, o conceito de literatura, quando surge, ele está vinculado à formação dos Estados modernos, ao conceito de nação. É uma mudança de perspectiva. Mas os métodos, digamos assim, a maneira de ensinar continua a mesma da retórica. Tá? A seleção de textos, tanto que se a gente observa o Roberto Assis de Souza, no livro dele sobre a historiografia da literatura brasileira, ele faz um apanhado dos programas do Pedro II, mostrando o modo como a literatura foi se delineando no currículo escolar do Pedro II. Né? Quer dizer, havia um ano em que, nos elementos de retórica, na cadeira de retórica, você já começava a ver os quadros da literatura nacional. Na década de 50 do século XIX, você já tinha 2 unidades da aula de retórica que era para ver um apanhado histórico assim, da literatura portuguesa, da literatura brasileira, até já no final do século XIX, com a publicação principalmente de Silvio Romero, né, da História da Literatura Brasileira, que a literatura brasileira vai se transformar numa disciplina. Então, vejam bem que a gente está falando muito de disciplina, e é uma coisa que eu estou batendo muito nessa tecla, porque é corajoso assumir essa perspectiva. Você assumir a perspectiva de que a escola pode produzir saberes. Né? Porque a gente sabe, nós todos somos professores, a gente sabe que nos departamentos das universidades, por exemplo, existem as áreas duras e as áreas meramente entre aspas, didáticas, as voltadas para o ensino. Quer dizer, o ensino, ele é pensado no currículo como uma maneira de uma coisa menor, porque é um modo de você colocar em prática, de facilitar, né, de transpor didaticamente aquele núcleo duro, né, dos verdadeiros cientistas. E você apreciar esses estudos históricos, assim, essas narrativas sobre as constituições das disciplinas, o Goodson falando, por exemplo, da geografia, o André Chevel falando da gramática francesa, e vários outros estudos que já estão sendo produzidos no país mesmo, na USP, sobre a orientação de Cícero Bittencourt, na PUC, no Casum, etc., que abrange mesmo uma coisa muito interdisciplinar mesmo, que são pessoas de várias áreas estudando suas respectivas disciplinas, né?
a gente observa que não é nada disso que a gente pensa. Quer dizer, a gente começa até a duvidar um pouco da epistemologia, a duvidar um pouco do discurso que fundamenta a noção de ciência. Isso porque eu já cheguei à conclusão de que é um eurocentrismo muito grande a gente atribuir tudo à Grécia, quer dizer, a origem greco-romana. Essa é uma construção do discurso historiográfico do século XVIII que marcou até hoje. Então, se a gente pensa na literatura, Aristóteles já tinha pensado nisso. Qualquer outra coisa, mas Platão já tinha pensado nisso. E a escola? Aí a escola desde Platão. Bom, gente, se a gente quer ser, não quer ser anacrônico, a gente precisa levar em conta que a escolarização, isso que a gente chama de escolarização, é um fenômeno do século XVIII. Né? Então, a questão do espaço escolar, um espaço específico para essa prática, a delimitação arquitetônica de um espaço escolar é do século XVIII. A delimitação de um tempo escolar, um tempo específico, demarcação de tempo, também é do século XVIII. A configuração desses saberes em disciplinas é do século XVIII. Então, é uma coisa que é indissociável do surgimento do Estado moderno, dos desdobramentos do que os pós-colonialistas chamam de agressão europeia, que é o processo de colonização, de expansão colonial. Então, a gente precisa entender que esse discurso que a gente considera naturalizado e científico, ele é um discurso criado pela historiografia do século XVIII, que por sua vez se sustentou na arqueologia e na filologia. E a filologia é uma invenção de textos, né? Quer dizer, os filólogos, no final do XVIII, se achavam que a filologia era a ciência das ciências, era a ciência que possibilitava o resgate das antigas civilizações. Né? Porque você encontrava um fragmento de texto e, a partir dali, atribuía a autoria, tinha inclusive que imaginar o corresponder, o complemento daquele texto. É realmente uma invenção de tradição. E essas descobertas arqueológicas e filológicas deram suporte para a criação desse discurso historiográfico que tem a Grécia, a antiguidade greco-romana, como base e como berço da civilização ocidental. Então, baseados nesse eurocentrismo, nessa concepção ocidental de homem, de literatura, de sociedade, de civilização, é que pensamos as coisas atualmente. Então, eu acho que, até do ponto de vista histórico, quando a gente fala assim, da formação dos saberes, né, da retórica, da literatura, a gente precisa tirar um pouco isso da nossa mente. A gente precisa esquecer um pouco isso, olhar com olhos livres, como diria Oswaldo de Andrade. Quer dizer, você tem que, observando esses documentos, essa legislação, a gente observa que é um fenômeno muito recente, realmente. A constituição das disciplinas, o ensino da literatura e o modo como ele se configura a partir da retórica, porque o que a gente tem no século XVIII? A gente tem um Estado legislador que descobriu que o homem pode ser moldável, que é possível criar cidadãos à imagem e semelhança do Estado, né? E esse Estado também está de braços dados com a Igreja, quer dizer, um Estado que intervém. A gente já tem também uma produção bibliográfica, né? Quando a gente fala, hoje se fala em leitura, se fala de livros, mas como disse, me fugiu agora o nome do francês, o Alain Chopin, quer dizer, ninguém pode falar de leitura e de livro sem falar de escola. Isso porque 80% de toda a produção bibliográfica é voltada para a escola. São livros didáticos, manuais didáticos. Né? E esse preconceito contra manuais didáticos afeta até o desenvolvimento de nossas pesquisas. Por exemplo, há uma gramática de 1759, que é a terceira edição, Elaine aqui me orientando, estava lá na Biblioteca Nacional, da gramática de Castro, a gramática de língua inglesa, fundamental para você entender até o ensino de inglês dentro desse contexto do pombalismo, que se encontra na Biblioteca Nacional, pasmem, no acervo geral. Você pode pegar, manusear, riscar. E quando você vai no acervo de obras raras, o que você vê? A primeira edição do Casamento de Senzala, que você encontra em qualquer acervo de livro. Não é tão raro assim, além de outras obras raras. Então, eu tive até uma conversa com a diretora do acervo geral e disse que, olha, a gente tem que, vocês têm que fazer alguma coisa para manter, para preservar todo esse acervo de gramáticas francesas e inglesas, da língua árabe, etc., do século XVIII e XIX, que se encontra disponível. Um acervo que se encontra disponível. Então, isso é fruto de um preconceito. Esses livros têm a pecha de serem escolares.
E alguns outros livros que se tornam canônicos, assim, do ponto de vista da literatura, eles são descartados porque tem uma aura de livro didático, né? É o caso das gramáticas, é o caso dos compêndios de retórica, né? Da arte retórica. E mesmo quando a arte retórica de Aristóteles, por exemplo, é resgatada no século XVIII, ela é resgatada porque ela é relida e reinventada, né? Daí a importância dos estudos das edições, do objeto livro, né? Observar nesses manuais antigos a quem o livro é dedicado, os prefácios, enfim. Hoje a gente percebe que a leitura que a gente tem da literatura produzida no século XVIII, a literatura desse contexto pombalino, vejam só, eu vou encerrar, tá certo? A literatura desse contexto pombalino, que a gente se acostumou a chamar de neoclassicismo, é tido pela historiografia da literatura, pelos intelectuais do país, como um precursor do romantismo, não é? E tem a obra aí de Tomás de Basílio da Gama, principalmente do Uruguai, que pelo fato de escrever, ter temática indígena, etc., é tida como um precursor do nacionalismo brasileiro. Isso porque foi uma leitura feita a partir de edições preparadas no século XIX. As edições, inclusive, que Antônio Cândido estudou para fazer a formação da literatura brasileira, foram edições do século XIX, preparadas por quem? Pelos professores de retórica do Colégio de Pedro II, pelo conde Manuel, ou pelo cônego Manuel da Costa Honorato, o cônego Fernandes Pinheiro. Essas pessoas tiveram acesso aos manuscritos. O que eles fizeram com os manuscritos? Eles apagaram os protocolos de leitura. Eles apagaram a epígrafe, por exemplo. Uma epígrafe é algo superficial? Uma nota do editor é algo superficial? Claro que não. O epígrafe é um protocolo de leitura, ela direciona uma leitura. Se você tira a epígrafe de um poema de Basílio da Gama que é dedicado a Pombal, você pode dizer que aquele poema facilmente é um precursor da literatura nacional. Mas quando você lê o poema na sua edição original, com epígrafe, fazendo referência ao pombalismo, você começa a ter uma nova leitura da configuração da literatura brasileira, inclusive, que a gente chama de brasileira, do século XVIII, né, como algo muito vinculado ao pombalismo. Bom, gente, eu teria muitas coisas para falar para vocês, que eu só queria finalizar aqui agradecendo. Né? Eu acabei fazendo a migração, porque é impossível seguir um método falando, por mais que ele ensaie, por mais que ele faça, eu acabo sempre falando outra coisa. E, bom, é esse o meu recado. Obrigado. Eu queria agradecer ao Luiz Eduardo. É instigante ouvir essa discussão, sobretudo quando se vive no universo entre a escola e a universidade, que é, por exemplo, o meu caso. Eu dou aula no ensino médio, eu dou aula na universidade, e o que a gente percebe é mesmo uma relação absolutamente preconceituosa, inclusive dentro da própria escola, né? Isso se observa. Então, essa reflexão que considera que a escola é lugar de produção de conhecimento, a meu ver, é uma reflexão urgente. Assim, eu vou aproveitar a oportunidade até para fazer aqui a divulgação. No Colégio Militar do Rio de Janeiro, nós elaboramos, a partir do ano passado, uma revista. Né? A revista se chama Babilônia, porque o colégio ele fica ao pé de uma grande pedra da Tijuca chamada Babilônia, que é um palacete chamado também Palacete da Babilônia. Então tem uma relação, digamos, com o lugar. Então essa relação que justifica o nome da revista. Mas o objetivo da revista foi exatamente pensar a escola como um lugar de formação, a escola como um lugar de produção intelectual. Então nós imaginamos o seguinte: por que nós temos que entender que a universidade produz conhecimento e nos cabe apenas aplicar esses conhecimentos? Então, não, nós somos participantes, nós temos uma participação ativa na produção intelectual. Até porque o corpo docente, por exemplo, do Colégio Militar, é um corpo docente extremamente qualificado. O professor Cláudio está junto desse projeto da revista, e a qualificação da maior parte dos professores que tem doutorado, mestrado nas principais universidades do Rio de Janeiro, até mesmo fora do Rio, tem a ver com
compreensão de que os professores estão, sim, preocupados em desenvolver, em pensar, em refletir suas práticas e tudo que nos é apresentado no cotidiano da escola. A escola coloca muitas questões, né? O cotidiano escolar, o trabalho no ensino fundamental e no ensino médio é um trabalho que prevê, na minha visão, uma reflexão permanente e daí a produção de conhecimento. Enfim, então, eu agora vou passar a palavra ao professor Cláudio Capuano, que vai apresentar o seu trabalho Educação e Censura, Ecos do Pensamento de Luiz Antônio Vernet no Brasil. Por favor, Cláudio. Bom dia. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite do professor Luiz Eduardo. Gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui em Sergipe. É a primeira vez que eu venho aqui, já tinha pousado 2 vezes no estado, mas nunca tinha desembarcado. E ontem foi a primeira vez, gostei muito. Antes propriamente de começar o meu trabalho, eu queria comentar algumas coisinhas em função do que foi dito aqui, né? E de repente me dei conta, a Claudete me disse que eu estou vestido com a cor do evento, né? Eu escolhi casualmente a camisa em função da cor da calça até, porque um contraste e quando acaba é a cor do evento. É muito interessante, a gente vive num país em que se fala que há uma ideia, digamos assim, que eu acho que deve ser combatida, de que não há tradição de absolutamente nada, né? O Luiz Eduardo está falando de uma instituição do Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II, que é uma instituição, enfim, né, que tem mais de 150 anos. Eu trabalho no Colégio Militar, que fica na Tijuca, em frente a uma das unidades do Colégio Pedro II, uma das mais recentes, que já tem mais de 50 anos. Os meus filhos estudam no Colégio Pedro II, a minha esposa é professora do Colégio Pedro II há 23 anos. Então isso tudo é muito presente na nossa realidade, no nosso cotidiano lá no Rio de Janeiro. Uma outra coisa que eu acho bastante importante também destacar é o seguinte: eu não sei se essa é uma realidade em todos os estados da Federação, no Brasil, mas no caso do Rio de Janeiro, a presença do Pedro II no Colégio Militar e outros colégios também militares do sistema, digamos assim, do Ministério da Defesa, cria uma situação diferenciada pelo seguinte: as outras unidades da Federação têm pelo menos os Cefetes, né? Há uma mudança agora de nomenclatura para, enfim, mas a gente tem ali um segmento. O Colégio Pedro II é o único colégio no Brasil em que a criança pode entrar agora no atual primeiro ano do ensino fundamental e chegar até o terceiro ano do ensino médio. Não existe nenhum outro colégio federal em que isso aconteça. Uma outra coisa que é importante, um dado que é importante: em geral, numa escola particular, que tenha também do primeiro ano até o terceiro ano, um professor ele vai ganhar muito mais se ele trabalhar na terceira série do ensino médio. O sujeito que trabalha lá no primeiro ano alfabetizando, que no meu entender é o momento fundamental da educação, ele vai ganhar muito pouco. Isso no Sistema Federal de Ensino não acontece. Você trabalha na série em que você quiser, dentro do possível, mas enfim, a questão salarial não é colocada. Minha esposa trabalhou durante 20 anos com o primeiro segmento. E há 3 anos ela está no ensino médio. Ela migrou de segmento. E o salário é absolutamente o mesmo, só diferencia se você estudar. Se você fizer mestrado, doutorado, e aí sim você tem uma diferenciação salarial. Isso é uma coisa importante também para a gente pensar. Bom, chegando propriamente aqui, né, o Colégio Militar, né, onde a gente trabalha, eu trabalho há 12 anos, 13 anos, com o NET mais ou menos ao mesmo tempo. A gente é do mesmo concurso, mas eu fui contratado 6 meses antes, no regime de contrato. É uma instituição, enfim, dentro de uma organização militar, a gente tem um problema, né, obviamente, mas eu acho notável o único ministério, além do Ministério da Educação, que investe em educação, é o Ministério da Defesa. Isso é fato, né? E o investimento ele também só não se dá no primeiro segmento do ensino fundamental. Todos os outros segmentos o Ministério da Defesa atua no ensino fundamental, no ensino segmento, no ensino médio e no nível superior. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante também de se dizer. Bom, agora passando propriamente para o meu trabalho. O meu interesse maior sempre foi os estudos dentro de literatura portuguesa. O Luiz Antônio Vernet, ensino-ministro do século XVIII, era um autor assim, com quem eu sempre tive um certo contato. Eu cheguei a trabalhar em Cabo Frio, numa época em que foram 8 anos de trabalho lá. Inicialmente o curso era anual. Então a gente tinha um ano inteiro para dar literatura portuguesa. Na verdade, durante 3 anos, num curso de 4 anos.
E durante o período do curso analisado, era possível trabalhar com um pouquinho com Vernet, logo no primeiro ano do curso. Bom, alguns anos depois o curso foi reformulado, foi transformado no curso semestral em 3 anos e a gente não conseguiu mais mexer com Vernet. Bom, a partir do convite do Luiz Antônio, eu voltei a ler o Vernet e comecei a sistematizar o pensamento dos Eduardos. O Antônio é o autor, enfim, dos Eduardos. Sistema um pensamento, e aí eu voltei a uma questão que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado. Meu mestrado foi em Teoria da Literatura, em Poética, no FRJ, mas eu trabalhei com um autor português, que eu acho que ninguém conhece, que é o José Saramago. Né? Só que, com o Saramago, eu trabalhei com um segmento aí, esse sim, que é muito pouco conhecido no Brasil, que é o teatro. Eu trabalhei com uma peça do Saramago, chamada Eu Farei com Este Livro, que é uma peça que se ambienta em Lisboa, por volta de 1570. Camões aparece como personagem dessa peça, mas o Camões que aparece ali é um homem envelhecido, empobrecido, um sujeito que ainda não é conhecido em Portugal como o grande poeta que foi, e está ali em Lisboa, circulando por uma cidade assolada por uma peste, e ele vai, digamos, nesse percurso de 2 a 3 anos, conseguir publicar um livro. O livro, obviamente, são Os Lusíadas, o único livro que Camões publicou em vida. Bom, o que acontece? Uma das discussões que o Saramago faz através da peça é justamente a discussão a respeito da escrita, né, do ato de escrever em época de censura. Isso é muito interessante, por quê? Porque é uma coincidência com a temporal, digamos assim. A instauração da Inquisição em Portugal, ela acontece no século XVI, por volta de 1535, 1536. Camões era provavelmente criança, não se sabe exatamente a data de nascimento dele, acredita-se que seja 1525. Então Camões cresce já dentro de um reino marcado pela presença dos jesuítas e marcado pela presença da censura. E o grande debate que eu faço aqui nesse meu texto, na parte inicial, que vem lá da época do mestrado, é justamente mostrar que até o século XVI não havia esse descompasso entre Portugal e a Europa, esse descompasso do qual o Luiz Eduardo acabou de se referir. Ao contrário, a história portuguesa é uma história que eu acho muito interessante, por exemplo, como um reino tão pequeno, uma faixa de terra tão estreita, uma área tão remota da Europa, conseguiu durante toda a sua existência manter um território praticamente, o território continental é praticamente o mesmo. Isso não acontece com nenhum outro reino europeu. Isso aconteceu com Portugal, contrariando todas as expectativas, vamos dizer assim. Então, há um momento inicial que é claro, né, a preocupação do português, lá dos primórdios, né, da formação do território português, é justamente a preocupação da fixação no território, naquela faixa de terra. Em seguida, há uma preocupação muito grande com a questão do ensino, mas do saber, digamos assim. Então, já no século XIV, com Dom Diniz, há uma preocupação muito grande com trazer para Portugal pessoas que pudessem contribuir para a evolução, digamos assim, de um pensamento português. Isso é muito interessante porque a Universidade de Coimbra é justamente dessa época. Ela, na verdade, ela é fundada em Coimbra, transferida para Lisboa, logo depois ela retorna para Coimbra, onde está lá até hoje. Bom, durante 200 anos, o que vai acontecer é a expansão marítima portuguesa. Uma vez fixado na terra, o português vai se expandir para o mar. Eu gosto de fazer sempre a leitura da mensagem do Fernando Pessoa, lembrando disso, né? A primeira parte fala da Idade Média, justamente a fixação do homem na terra. A segunda parte é o mar português, é justamente a expansão marítima. Esses 2 séculos, né, o processo de expansão, ele não é um processo estanque. Eu me lembro das minhas aulas de história da 5ª série, 1980, em que o que ficava na minha cabeça era o seguinte, que um belo dia os portugueses construíram um navio, colocaram no mar, navegaram e chegaram no Brasil. Isso ficou na minha cabeça dessa forma. E à medida que eu fui estudando, eu fui me dando conta de que isso é um processo que não pode acontecer dessa maneira. Então foi um processo longo, que se inicia com o século I, com a Revolução de Aviz, em 1385, depois, né, com a dinastia joanina. Há um investimento muito grande na tecnologia disponível na época. Então há um avanço, digamos assim, técnico, né? Se a gente pode chamar de tecnológico, não sei bem se a palavra cabe, mas enfim, tudo que havia de mais moderno na Europa era também português. Era algo que se processava também em português. Em Portugal, desculpa. Então não havia inicialmente esse descompasso. O descompasso só vai começar a partir de quando? A partir do momento que os jesuítas assumem a educação em Portugal.
E aí são 200 anos de atuação dos jesuítas, atuação essa que só vai se encerrar, só vai, digamos assim, sofrer um duro golpe com o Marquês de Pombal. E aí, eu acho que é aí que começa a nossa discussão propriamente dita. Eu também não vou conseguir seguir meu roteiro, mas vamos lá. Bom, no século XIX, só para fazer uma última digressão, eu acho que há dois textos muito importantes, dois expoentes da literatura portuguesa. Um é o Homem da Garrett, um texto chamado Portugal na Balança da Europa, que é muito interessante. Os portugueses não se dão conta do descompasso entre Portugal e Europa até o século XIX. Isso é um debate do século XIX. Até o século XIX, acha-se que Portugal é um reino como outro qualquer, que está ali na Europa, um pouco mais distante, talvez, do centro da Europa, da França, mas enfim, que tem lá o seu papel. É só no século XIX que a intelectualidade portuguesa faz uma reflexão sobre isso. E esse texto do Garrett é um texto muito importante, Portugal na Balança da Europa, e um outro texto já da década de 70, de 1870, do Antero de Quental, que é o Causas da Decadência dos Povos Peninsulares. Eu sempre confundo um pouco o título do texto. Causas da Decadência dos Povos Peninsulares. São dois textos bastante importantes. Bom, na verdade, o que acontece? Não havia motivo exatamente assim que justificasse a instauração do Santo Ofício em Portugal no século XVI. Não havia, digamos, se é que havia justificativa em algum lugar, mas usando a lógica da época, não havia problema nenhum entre os cristãos e os judeus ou cristãos novos, enfim, não havia uma questão ainda com os protestantes em Portugal, não havia justificativa. Na verdade, a Inquisição chega a Portugal com uma negociação de alguns reis, e é só no reinado de Dom João III que isso se efetiva, mas porque isso representava um fortalecimento de poder. Então, na verdade, a Inquisição já chega de uma maneira problemática em Portugal. Os efeitos dessa chegada são muito drásticos, né? Primeiro efeito, censura ao pensamento, desarticulação de algumas instituições importantes, como o Colégio das Artes, que é um colégio humanista que começa a ter livros proibidos, acervo queimado, professores estrangeiros sendo convidados a voltarem para os seus países de origem, professores portugueses que tinham estudado fora de Portugal, que tinham transitado, circulado pelo restante da Europa, né, no intercâmbio de pensamento, passam a ser silenciados. Há uma figura muito importante do século XVI, que é o Damião de Góis, aparece na peça de Saramago como personagem. O Damião de Góis é um homem que, com mais de 70 anos, é preso pela Inquisição. E acaba sendo, ele é libertado, depois ele aparece morto. Agora, no século XX, é que parece que se descobriu que ele foi morto com pancadas na cabeça. Ele não morreu. Ele, na verdade, foi assassinado. Morreu, não foi uma morte natural. Foi assassinado, provavelmente por traumatismo no crânio a partir de pancadas. Quer dizer, soltaram e mataram, porque achavam que um homem como ele ameaçava o que quer que fosse na década de 70 do século XVI. Bom, são 200 anos de hegemonia dos jesuítas em Portugal. Essa hegemonia também eu acho que é algo questionável, porque na verdade o conhecimento, o pensamento jesuítico ele nunca foi hegemônico, totalmente hegemônico. Sempre houve outros pensamentos que de certa forma permearam os processos educativos, enfim. Mas é ele que realmente ditou a regra, enfim, dessa questão em Portugal. Bom, já durante o reinado de Dom João V, já no século XVIII, há a intenção de se fazer uma reforma ampla na educação. Dom João V, na verdade, estava preocupado não apenas com a questão da educação formal, mas, por exemplo, a reforma dos estudos de medicina. Isso é muito importante, o Luiz Antônio Vernet trata desse assunto no verdadeiro método de estudar. Eu vou pular um pouquinho essa parte, eu falo disso no texto completo, que é no CD, mas isso eu vou pular um pouquinho aqui. Bom, a grande questão é o seguinte: uma mudança como essa é uma mudança, em primeiro lugar, política. Ela é uma mudança política. Então era preciso que houvesse uma mudança política, uma vontade política e pulso, digamos assim, por parte do rei, que no caso de Dom José I foi na nomeação do Marquês de Pombal, para que de fato alguma mudança acontecesse. Então, já durante o reinado de Dom João V, o Luiz Antônio Vernet sai de Portugal e vai para a Itália. Bom, quem era o Vernet? Vernet é um português, nascido no início do século XVIII, filho de pai francês, 18, né? 18, 1713, se eu não me engano, né? Ou 12. Enfim, iníciozinho do século XVIII.
E ele estuda, ele tem uma formação jesuítica, ele estuda, até porque era o que estava disponível ali naquele momento. O que acontece? Ele tem uma influência, ele sofre uma influência muito forte dos oratorianos, e ele acaba se tornando um deles. Bom, ainda sobre o reinado de Dom João V, ele vai para a Itália e lá ele tem toma contato com vários intelectuais iluministas, e aí o pensamento dele vai se organizar também em função desse primeiro contato em Portugal e do que ele faz depois de Portugal. O que eu acho, depois de sair de Portugal, o que eu acho muito interessante é a gente perceber o seguinte: o poder dos jesuítas no século XVIII ainda era tão forte, mas tão forte, que o próprio rei estimulou a saída de alguém do reino porque não garantia a segurança desse sujeito no seu próprio reino. Então ele estava de lá, da Itália, estudando e produzindo uma obra que era publicada em Portugal. No caso do Verdadeiro Método de Estudar, é uma obra que é publicada sob pseudônimo. Por quê? Porque há uma condenação, digamos assim, a Inquisição condena. A gente não gosta muito de fazer essas comparações, mas eu acho que é algo semelhante, por exemplo, ao que se faz hoje o Islã condenando determinados autores por abordarem determinados temas. O sujeito não podia, ele nunca pôde voltar a Portugal. Bom, já durante o reinado de Dom José I, a gente poderia imaginar, Dom José I expulsa os jesuítas, começa uma grande reforma da educação, talvez o Vernet pudesse voltar a Portugal. Ainda assim, isso não é possível. Ele continua afastado de Portugal, produzindo uma obra e produzindo também material didático. Ele vê muita importância na produção do material didático, isso eu abordo muito pouco, quase nada no meu texto, mas isso é muito importante, porque não há reforma de ensino que não passe por uma formulação de material didático e também por processo de avaliação. Acho que a questão da avaliação é uma discussão mais nossa, mais recente, mais do século XX. Mas na época a questão da produção do material didático era fundamental. Não adianta você filosoficamente estabelecer uma nova diretriz de ensino, de aprendizado, se você não tem material, digamos assim, coerente com aquele novo pensamento. Então ele produz também isso. Bom, a questão é o seguinte: no caso do Vernet, o pensamento dele de fato vai causar uma modificação bastante importante na mentalidade educacional do reino. O Marquês de Pombal, de fato, vai se utilizar das suas ideias. O Marquês de Pombal era considerado um estrangeirado, assim como o próprio Vernet, O estrangeirado seria o português que vive fora de Portugal, interage com as outras culturas, toma conhecimento dos novos pensamentos, mas não deixa nunca de interagir com a sua própria cultura e acaba voltando para Portugal e introduzindo lá, digamos assim, um novo pensamento. Isso sempre foi uma prática corrente, O Renascimento só chegou em Portugal, por exemplo, no século XVI, por Sá de Miranda, que era filho de uma família muito nobre. Quando ele perdeu o pai, depois de passar 2 ou 3 anos viajando pela Itália. Quando ele volta, ele traz um estudo novo para Portugal. Isso é uma prática, já bem anterior. Bom, seguindo adiante, com relação ao Vernet. O que o Vernet vai, na verdade, provocar é um debate, vai aguçar um debate entre os chamados antigos e os modernos. Os antigos, obviamente, são os jesuítas, e os modernos são as pessoas que estão afeitas ao pensamento iluminista. Bom, quero pegar agora e voltar para o meu roteiro para ver se eu consigo dar conta. Daqui a pouco ela levanta a plaquinha ali para mim. Fica nervoso. Bom, isso aqui eu já falei, deixa eu pular aqui. Bom, o Verdadeiro Método de Estudar, então, é uma obra bastante interessante, porque ela é escrita sobre a forma de cartas. Ela é uma obra epistolar. No Brasil a gente não tem exatamente uma tradição epistolar. Existem algumas literaturas que você tem romances epistolares, próprias cartas, e é muito interessante ele escolher esse tipo de forma, porque na verdade é uma espécie de diálogo que o autor do texto estabelece com um doutor, digamos assim, da Universidade de Coimbra. E ele vai comentando carta a carta vários temas, Ele vai passando por várias vezes. Eu listei todas elas aqui, mas, por exemplo, a primeira fala de gramática latina, língua portuguesa, a segunda gramática latina, a 10ª carta fala sobre física, a 15ª direito canônico, a de medicina é a 12ª. São assuntos variados, mas que todos compõem a questão da formação do saber. Bom, o que, na verdade, o Verdadeiro Método de Estudar vai estabelecer é uma formulação racional do pensamento. Agora eu estou alinhando aqui os tópicos.
a condenação de um tradicionalismo aristotélico português, praticado e defendido pelos jesuítas, isso é um outro aspecto combatido. A valorização do experimentalismo em ciência. Havia, por exemplo, na área da medicina, um tabu muito grande de se estudar o cadáver. E aí é complicado, né? Como é que você vai estudar medicina, vai estudar anatomia, se você há um tabu religioso em si estudar o corpo humano morto, né? Fica complicado. Só se estudava em alguns animais e mesmo assim era um estudo muito teórico que acabava inócuo, digamos assim. Em termos da literatura, há uma condenação da estética barroca. E aí as coisas, na verdade, vão se imbricando. A segunda metade do século XVIII em Portugal, na década de 50, é formada a Arcádia Lusitana, que é justamente um grupo de poetas que se propõe a produzir literatura de uma maneira diferenciada do que vinha sendo produzido até o século XVIII, no caso do Barroco. Isso vai perdurar ao longo de toda a segunda metade do século XVIII. Na década de 90, a nova Arcádia portuguesa vai influenciar os nossos árcades aqui no Brasil e acaba por gerar em Portugal um poeta que me agrada profundamente, que é o Boccaccio, que esteve no Rio de Janeiro. Passou 2 meses no Rio de Janeiro antes de ir para o... Ainda vou estudar isso em algum momento. Bom, uma outra coisa bastante importante, aí tem a ver propriamente com o tempo do seminário, é essa ideia da condenação do ensino do latim. Eu não consigo entender como que alguém pode começar a estudar o que quer que seja aprendendo latim. Na realidade era isso. As primeiras letras eram primeiras letras em latim. Agora você imagina, né? Você pegar, não sei exatamente qual era a faixa etária, né, do jovem, mas o primeiro ensino era o ensino de latim, e a partir dali é que ele ia formando o seu pensamento. Bom, isso é uma coisa que me parece que é fundamental. Eu prefiro, claro. Eu só estou pedindo uma parte, senão eu vou me esquecer, né? Porque isso é muito importante que ele falou, né? Quer dizer, como é que a pessoa pode aprender o latim sem conhecer nada? A grande revolução da reforma do Alvará foi dizer que o latim tinha que ser ensinado e aprendido através do português. É interessante quando a gente fala assim, de ensino de línguas, né, estrangeiras, sempre na história dos métodos, então, primeiro era o método da gramática e tradução, depois o método não sei o quê, depois o método direto, comunicativo, e é o contrário. Na verdade, a grande revolução foi o método da gramática e da tradução. O método, intuitivo, é mais antigo e considerado ultrapassado por Bulão. Pois é, olha só, que eu escrevi justamente isso, condenação do latim como língua única, propõe que a alfabetização se tem em língua vulgar, o português, que seu ensino preceda da gramática latina, que deve ser ensinada em comparação e contraste com a primeira. Né? Eu fiquei pensando uma outra coisa com relação a isso. As missas só deixaram de ser rezadas em latim na década de 60 do século XX. Não é isso? Se não me falha a memória. Né? Eu estava nascendo lá naquela época, eu sou da década de 60. Então o que acontece? Isso está sendo discutido 200 anos antes, né? 200 anos. 1750 e poucos, né? 200 anos antes. Quer dizer, o latim ainda perdura. O latim é algo fundamental para a igreja até hoje, né? Mas até a década de 60, 40 anos. 40 anos é muita coisa, né, gente? Né? Afinal de contas, 40 anos foi ontem. Enfim, e isso se discutir, se colocar em xeque o latim 200 anos antes, eu acho que realmente é algo notável, algo que se realmente deve ser frisado. Bom, no verdadeiro método, né, são reunidas ideias que instituem a igreja no controle da educação, né? Na verdade, é o princípio, digamos assim, da laicização, né, do ensino, a palavra é difícil. A reforma em si, eu não vou entrar em detalhes em relação a ela, mas tem fases diferenciadas. Ela se processa durante o reinado de Dom José I, sobre o Marquês de Pombal. E o que eu acho que é de grande interesse é a ideia de que, mesmo com o fim do reinado de Dom José I e a destituição do Marquês de Pombal, o processo já era algo tão, digamos assim, intenso, tão forte, que ele se torna irreversível. O reinado de Dona Maria I é um reinado um pouco conturbado, mas enfim, o que é feito durante o reinado do pai dela, Dom José I, não é possível mais se voltar atrás. Só que o grande problema é que a formação das pessoas que estavam aptas, digamos assim, a dar continuidade aos processos educativos era comprometida pelo fato de serem pessoas formadas sob digamos assim, o olhar jesuítico. Então, por mais que o sujeito se
percebesse que era preciso modificar a base, a sua formação era ainda uma formação ligada ao pensamento jesuítico. Isso foi o primeiro problema que o século XVIII enfrentou, o final do século XVIII. Uma segunda questão era a quantidade de pessoas. Então, a princípio, os padres são afastados do ensino, mas no reino da Dona Maria I, eles são convidados, digamos assim, a retornar, porque eles eram pessoas, digamos assim, que tinham o conhecimento para poder transmitir o conhecimento. No caso, propriamente, do pensamento do Vernet no Brasil, o que eu acho importante é o seguinte, eu não sei, é difícil como brasileiro dizer isso, mas acho que também é difícil, estudando um pouquinho, não constatar. O senso comum faz com que a gente acredite o seguinte: o processo de colonização foi um processo predador, um processo em que Portugal explorou o Brasil, levou todo o ouro, levou a madeira, o jacarandá. De fato, se você vai a Portugal, você visita um museu, você visita um palácio, enfim, visitas guiadas, o tempo todo você diz assim, não, esse mobiliário foi todo construído com o jacarandá do Brasil, e enfim. Mas se você visita, por exemplo, o centro histórico da cidade do Porto, o centro histórico da cidade de Lisboa, o centro histórico do Rio de Janeiro, o centro histórico de Salvador, para citar só 4, você vai ver que há uma lógica entre todas essas cidades. Por quê? Porque o pensamento do português naquele momento não é que ele estava em outro lugar, explorando outro lugar. Era exatamente o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo país. A palavra não é boa, mas enfim, acho que fica claro o que eu estou querendo dizer. Mesmo estado, era o mesmo reino. Então, a mesma Constituição que era feita no Brasil era feita em Lisboa, não havia muita essa preocupação. E isso se reflete, isso se reflete também na questão do pensamento. Ora, se o pensamento do Vernet sai da Itália, chega a Portugal, é publicado em Portugal, se difunde em Portugal, ele é imediato, automaticamente ele vai se difundir no Brasil também. E os efeitos começam a partir daí, dessa primeira ideia. O que era proposto para Portugal era proposto também para o Brasil. Eu não sei exatamente como é que isso ficaria, é uma outra discussão que não vem ao caso, em relação às colônias africanas, porque a colonização é posterior. O que há é a presença portuguesa em determinados pontos da África, mas não há uma colonização efetiva. Isso só se dá no século XIX, na segunda metade do século XIX. Eu não sei como é que teria sido esse impacto lá, por exemplo, na cidade de Luanda. A cidade, sim, já era uma cidade portuguesa, sempre foi. Bom, outras formas desse pensamento de chegar ao Brasil. A princípio, através do trânsito de pessoas, né? De pessoas que saíam do Brasil, estudavam em Portugal e voltavam. Adoção de nomeação de professores e criação de programas em que você, lendo o programa, você percebe claramente que a base da formação do programa está lá calcada nas ideias que o Vernet apresenta a respeito lá do verdadeiro método de estudar. Tá certo? Eu listo no meu texto alguns desses aspectos, né? Por exemplo, a aplicação no Brasil das instruções para os professores de gramática latina, grega, hebraica e de retórica, de 1759, nas quais se recomenda o uso da ortografia latina composta por Vernet. Então, na própria lei é mencionada a obra do Vernet. Por exemplo, a presença nos planos e regulamentos de estudo, bem como nos programas de ensino de diversas congregações e ordens religiosas que atuavam no Brasil, né? De elucidativas referências às obras de Vernet. A bagagem ideológica dos professores incumbidos de pôr em prática no Brasil as reformas pombalinas, declaradamente partidários de ideias iluministas de franceses e italianos, além do próprio Vernet. Bom, o que a gente escuta, o que eu vi na bibliografia, o que eu tenho lido, é a ideia de que o pensamento do Vernet não é exatamente um pensamento original. Talvez ele seja um pensamento original em português, né? Porque precisava que alguém tomasse conhecimento do que estava acontecendo e conhecesse, digamos assim, a organização universitária portuguesa para comparar e dali tirar as suas conclusões. Eu gostaria de concluir mencionando apenas um outro aspecto de um texto que me chegou às mãos da professora Magda Soares, de Minas Gerais, em que ela vai falar, na verdade, da questão da história do ensino das línguas. E ela vai dizer o seguinte, né? Em primeiro lugar, a questão da língua, eu volto ao ponto que o Luiz Eduardo tratou na fala dele, a questão linguística no Brasil, no século XVIII, ela é muito interessante, porque, primeiro, que não há uma língua. Há o latim, em primeiro lugar, a língua chamada língua geral e as línguas indígenas. A atuação do Marquês de Pombal vai possibilitar que a gente tenha no Brasil, seja isso bom, seja ruim, enfim, não importa, esse fenômeno que a gente tem de um país numa extensão territorial imensa,
E eu estou aqui falando em português, é o mesmo português que vocês falam, né? Não há absolutamente nada do que eu esteja falando aqui que seja diferente do que vocês falam normalmente. A gente, às vezes, né, uma palavra em outra, por exemplo, essa história de chamar o prédio de didática, a gente acabou de se surpreender. Aí a didática 1, a didática 5, didática pra gente é disciplina lá, né? Não sabia que didática era sinônimo de bloco. Mas isso é uma questão de vocabulário, foi a primeira palavra que eu ouvi desde mais de 24 horas que eu estou aqui, né? Enfim. Isso pra gente pode parecer uma coisa sem importância, mas é fundamental, né? Fundamental. Eu tenho um estudo alemão, tem uma professora de alemão que é austríaca, de Salzburg, e ela diz o seguinte: eu estou em Salzburg e falo alemão. Se eu sair andando na minha casa, se eu andar mais de 10 ou 15 minutos, eu já chego numa região do Tirol que as pessoas falam e eu não entendo. Eu já vou falar uma outra língua. Isso é um dado muito importante em alguns lugares da Europa. Não é uma realidade de Portugal. Não é uma realidade de Portugal. No Brasil, muito menos. Ela própria, que foi casada com um paraibano ela é uma austríaca que foi casada há 30 anos com um paraibano, ela disse que foi à Amazônia, chegou lá, conversou com um índiozinho. No Igarapé, ela falou: eu conheci meu português cheio de sotaque, mas ela fala um português bastante claro também, só que tem sotaque. Conversou com uma criança na Amazônia, sem o menor problema. No entanto, ela não consegue conversar com uma pessoa da idade dela que mora na mesma cidade que ela nasceu. Então, essa questão da unificação da língua, ela é fruto dessas políticas, né? Ela é fruto disso. Bom, para finalizar propriamente, né? Basicamente, eu já falei tudo que eu gostaria de falar. Eu gostaria só de ressaltar, então, o aspecto, né, de que a gente viveu. E quando eu digo a gente, eu estou pensando numa tradição cultural portuguesa, ibérica, portuguesa, né? Foram 200 anos de influência dos jesuítas e já são mais do que 250 anos do fim dessa influência, pelo menos direta. Os jesuítas estão ainda aí, né? A gente está lá, eu fiz doutorado na PUC, né? Da instituição. Exatamente, enfim, mas é interessante porque já houve um período igual, né, e já começa a passar o tempo, né, de atuação de um outro tipo de pensamento. E é a partir dessa história que a gente vai conseguir realmente estabelecer essa ideia de tradição, de pensamento tradicional. Durante a fala do Luiz Eduardo, eu fiquei pensando o tempo todo, né, ele mencionou Roberto Cícero, né, o professor da UERJ, tá lá na UERJ dando aula, a gente não foi aluno dele por um acaso, passamos de mesa com ele e tudo. O estudo, por exemplo, dos programas de língua portuguesa e literatura do Colégio Militar do Rio de Janeiro, talvez seja algo bastante elucidativo de vários aspectos. Por que eu estou falando do Colégio Militar do Rio de Janeiro? Porque ele é o primeiro. Ele é o primeiro, criado em 1889, são 120 anos de história, e o desdobramento do colégio no sistema, hoje com 12 colégios, é um fenômeno um pouco mais recente, né? O colégio, durante muito tempo, ditou, digamos assim, as normas. Claro, né, o Pedro II está ali do outro lado da rua, né, e como instituição, não como unidade. Mas, enfim, isso tudo emanou da antiga capital federal, a cidade lá onde eu nasci no Distrito Federal, inclusive, no colégio também, né? Quase, né? Gente, era basicamente isso que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Cláudia. O estudo do Enem é fundamental. Qualquer pesquisa que se preocupe com a história da educação, pensando em Portugal e Brasil. E uma questão que tem a ver com o que você estava discutindo a respeito do ensino do latim e depois do ensino da língua, né, da língua mãe, a língua portuguesa, desde o século XVIII, tem a ver, na realidade, entre outras coisas, um projeto iluminista que tinha por premissa a necessidade de divulgação do conhecimento. Na verdade, a divulgação do conhecimento vista como o desenvolvimento do conhecimento também científico, né, que era uma bandeira absolutamente importante, tem no meu texto, né, eu estou fazendo encaminhamento para a minha fala, que é uma fala que passa por essa relação estabelecida entre o conhecimento científico, e aí eu estou pensando em ciência moderna, e literatura no Brasil. Bem, o meu texto é intitulado Caminhos de Saber, Literatos e Cientistas no Brasil dos 700. Na realidade, eu fiz uma tese de doutorado em que eu discuti a relação entre a viagem e a escrita em intelectuais e escritores brasileiros.
eu descobri, no caminho dessa minha tese, que a minha grande preocupação era pensar a formação intelectual. Então, quando eu estudei a viagem, na verdade, eu estudei a viagem como parte de uma formação, de um desenvolvimento intelectual, de um projeto literário, de modo que eu compreendi que havia duas formas de viajar, que eram formas importantes entre alguns escritores no Brasil. Uma que eu chamei de viagem a Nabucco, e o meu paradigma foi Joaquim Nabuco, que viaja para a Europa e para os Estados Unidos e escreve no seu livro Minha Formação um capítulo em que ele chama a Europa de mundo. E o título do capítulo é A Atração do Mundo. Então ele vive um permanente estado de exílio. Por quê? Porque, embora nascido em terras americanas, embora nascido no Brasil, ele se ligava pelo espírito à Europa, né? Então ele vê os europeus, ele se formou na literatura europeia, ele se formou no pensamento europeu. Então a formação cultural dele não era brasileira, né? Isso não era possível, mas a relação de nascimento o era. Então ele diz que se liga pelo coração ao Brasil e a mente à Europa. Então a única saída para esse intelectual colocado nessa zona de impasse era o deslocamento. Daí a viagem transoceânica, né? Era uma demanda dos nossos intelectuais e significava uma parte inevitável, necessária do desenvolvimento intelectual. A outra forma de viajar, que eu chamei de viagem modernista por falta de nome melhor, na verdade eu não consegui chegar a uma nomenclatura que me agradasse mais do que essa, na verdade uma viagem que não se propõe verificar o conhecimento literário, mas era uma viagem de descoberta. Essa viagem de descoberta supõe que viajar, sim, participa do processo de formação, na medida também que é parte do processo de produção intelectual, porque a formação e a produção intelectual não estariam dissociadas. Bem, então eu compreendi que havia, no meu projeto como pesquisadora, uma preocupação tremenda com essa ideia da formação do intelectual brasileiro, do escritor brasileiro. E por conta de uma trajetória também muito pessoal, de vida, eu acabei por juntar, mencionando Machado, as duas pontas da minha vida, né? E eu hoje desenvolvo uma pesquisa, um projeto, em que eu estudo literatura e ciência do Brasil. A minha ideia, inicialmente, era estudar o século XIX, mas eu descobri que eu não poderia deixar de me debruçar, e foi uma descoberta maravilhosa sobre o século XVIII. Exatamente porque o século XVIII é o século da entrada da ciência moderna em Portugal e, consequentemente, vai estar ligada à formação dos nossos intelectuais, dos nossos escritores, tendo em vista que, grande parte, eles passaram pela Universidade de Coimbra. Bem, então, para discutir literatura e ciência, eu começo a fazer uma referência, que é uma referência a um escritor e cientista, porque é assim que ele se apresenta, chamado Charles Snow, que em 1959 apresentou uma conferência que se tornou famosa, de modo que quase todas as pessoas que discutem de alguma maneira a relação entre literatura e ciência, arte e ciência, de alguma forma vai mencionar o Snow. Porque o Snow vai polemizar. E ele vai polemizar dizendo: tem uma formação de duas culturas. Uma cultura que é a cultura literária e outra que seria a cultura científica. A cultura literária, na verdade os literatos, eles teriam um comportamento avesso ao conhecimento técnico-científico. Então nós seríamos analfabetos em ciência. Então, coisas primárias de física desconhecemos todos os literatos, né? E, por outro lado, ele vai dizer que os cientistas pouco leem, né, pouco conhecem da literatura, e essa cisão, que é uma cisão muito importante entre o que é literatura, o que seria o literato e a condição de cientista, vai levar a um empobrecimento do conhecimento. É essa a visão do Snow. E ele entende que a educação teria um papel relevante
na possibilidade de se religar essas duas culturas. Nós sabemos que essa divisão está ligada ao próprio processo de especialização da ciência. A ciência foi se tornando de tal forma especializada que o discurso ligado a ela também se tornou um discurso quase inacessível. Daí, inclusive, as reflexões contemporâneas sobre a divulgação da ciência. O que uma pesquisadora como Moema Vergara, no livro sobre História da Ciência, tratando de uma revista super interessante, que é a revista brasileira do século XIX, ela vai dizer como, na verdade, existe uma necessidade de vulgarização do conhecimento. A vulgarização para ela é diferenciada da divulgação simplesmente. Ela entende a vulgarização como levar o conhecimento especializado, o conhecimento científico, um público mais amplo, um público leigo, à medida que a divulgação, na verdade, representaria a possibilidade de difusão do conhecimento científico dentro do grupo mesmo fechado dos cientistas, né? Então, a preocupação em divulgação, como alguns vão chamar, ou da vulgarização, como a Moema Vergara chama, essa preocupação tem a ver com essa cisão mesma entre ciência e o mundo cotidiano e o público mais geral, de modo que a especialização termina por retirar, né, do âmbito, né, digamos, da ciência, todos os que não foram os iniciados. Ora, isso é absolutamente interessante porque a literatura, muitas vezes, ela vai aparecer diante do processo progressivo de especialização da ciência como uma espécie de aliada na divulgação, ou uma aliada ou opositora, né? Então, você vai ter no século XIX um nome importante como o Júlio Verne que participa de um projeto que é um projeto de divulgação científica. Então, as obras, né, do Júlio Verne têm conhecimento real científico de sua época, pelo menos ele pretende que tenha. Inclusive, é o contrato que ele estabelece com o editor. Ele teria que colocar conhecimento científico de sua época nas obras literárias. Por quê? Porque a ideia é trabalhar o lúdico, né? O lúdico do literário para alcançar os jovens e formar os jovens no conhecimento científico. O próprio naturalismo, se a gente pega, por exemplo, uma obra bastante esquecida pela crítica, na medida que foi condenada, né, como não seria boa literatura, que é A Carne, do Júlio Ribeiro, todas as distorções do romance estão muito ligados a um anseio, né, um anseio de divulgação do conhecimento científico. Então, em um determinado momento, o Barbosa viaja e escreve uma carta para a Lenita. E a carta tem 5 páginas aproximadamente, em que ele descreve o relevo, o clima, as plantas, né? Parece um manual de botânica, um manual de, sei lá, de topografia, e na última linha da carta diz que sente falta dela. Então, as distorções estão ligadas a essa compreensão de que a literatura, e aí muitas vezes secundariza o literário, teria como função a divulgação do conhecimento científico. Aí vocês vão me perguntar, ora bolas, tudo bem, mas o que isso tem a ver, né, com uma mesa que está trabalhando quase que em harmonia e consonância, a reforma pobalina. A reforma pobalina, ela vai trazer para nós a prerrogativa de que Portugal precisava se modernizar. Ora, como, né, como se daria isso? Isso passou obrigatoriamente por uma reforma educacional, que vai estar vinculada à expulsão dos jesuítas, que vai estar vinculada a uma mudança, né, do currículo da Universidade de Coimbra, uma mudança que vai ter a contribuição, por exemplo, do Domenico Vandelli, que era um italiano, formado em medicina, na verdade um naturalista, que é chamado, convidado a participar em Coimbra dessa reforma, de modo que a formação da Universidade de Coimbra fosse uma formação cada vez mais voltada para o conhecimento científico e o desenvolvimento das ciências modernas, como, por exemplo, a química. Ora, a ideia, na realidade,
era de que o atraso português, nesse ponto eu tenho até uma discordância da questão do Cláudio, porque eu acho que no século XVIII já havia uma compreensão de um descompasso, porque, e inclusive isso que vai motivar muitas iniciativas para o desenvolvimento da ciência em Portugal, porque se entende que enquanto na França e na Inglaterra as coisas caminhavam num ritmo muito mais acelerado, até por conta da religiosidade, né, da importância do pensamento religioso em Portugal, não se permitia, por exemplo, Newton. Não se permitia Newton em Portugal. Era uma leitura condenada. Né? E imaginem isso, como isso representa um atraso em relação ao restante da Europa. Então havia, acho que, uma compreensão de que esse atraso existia e que era preciso fazer alguma coisa nesse sentido. Ora, isso está ligado, a meu ver, a duas frentes. Uma frente que tem a ver, que está ligada à importância do Estado e ao fortalecimento do poder do Estado. Então a expulsão dos jesuítas está associada à necessidade de fortalecer o poder do Estado português. O que vai estar associado também a essa institucionalização da educação que o Luiz Eduardo mencionou no texto dele, discutiu no texto dele. De um lado está essa institucionalização, esse fortalecimento do Estado português. Do outro lado, o que eu tenho? Necessidades econômicas. Portugal precisa andar economicamente. E a ciência moderna, ela tem por premissa a utilidade, a finalidade prática. Então, o que eu preciso? Eu preciso desenvolver Portugal cientificamente, inclusive para explorar a colônia, para explorar o Brasil. Então, um dos grandes naturalistas brasileiros foi Alexandre Rodrigues Ferreira. Alexandre Rodrigues Ferreira foi formado pelo Domênico Vandelli, foi formado nessa Coimbra, na Universidade de Coimbra já reformada. E o Alexandre Rodrigues é preparado para fazer uma viagem filosófica. O que é a viagem filosófica? Era a possibilidade de ir à colônia e ir logo fazer todo um levantamento de riquezas, e eu precisava de um profissional, digamos assim, ou alguém formado, qualificado para essa função, para dar um retorno para Portugal. E isso acontece. Alexandre Rodrigues Ferreira viaja durante 9 anos para o Brasil, faz um levantamento exaustivo, né, das riquezas brasileiras. Isso é mandado para Portugal e depois se perde com a invasão, né, francesa em Portugal. Boa parte desse material. Mas havia essa preocupação. Então nós precisamos sim desenvolver a ciência em Portugal, e precisamos porque isso é uma demanda econômica. Então havia uma questão política e uma questão econômica. Ora, onde a literatura fica nessa história? Quando eu tenho cada vez mais a compreensão de que é preciso se desenvolver no sentido da utilidade, do pragmatismo, do econômico, e aí eu tenho desenvolvimento, ou pelo menos as tentativas de desenvolvimento do pensamento científico, a literatura, ela vai ter o seu lugar, de alguma maneira, rearranjado ou questionado. Qual é a visão contemporânea? Né? A gente olhando de hoje, né, pensando um pouco no que o Snow diz, nossa tendência é achar que tem uma dicotomia. Uma dicotomia em que a ciência se desenvolve na oposição da literatura. Mas as coisas são muito mais complexas. Muito mais complexas. O que a gente vai perceber, por exemplo, é que poetas que de alguma forma se afinam com esse projeto iluminista português, eles vão compreender a poesia como um espaço, sim, de divulgação, de reflexão, ou com alguma ligação com esse pensamento científico que se forma. Então eu trabalho, nesse texto especificamente, com 2 autores. Um que vocês provavelmente conhecem, que é o Silvio Alvarenga, poeta árcade brasileiro, e o outro, Francisco de Melo Franco, muito menos conhecido. O Francisco de Melo Franco é médico, formado em Coimbra,
foi preso pela Inquisição Portuguesa, né? Ficou 4 anos preso, depois volta a Coimbra, termina o curso médico, e no último ano, em 1795, quando ele termina o curso médico, ele escreve um poema, herói cômico, chamado O Reino da Estupidez. Alguns atribuem com a autoria do José Bonifácio, mas isso não tem nenhum endosso confiável. O Francisco de Melo Franco escreve esse poema, que é um poema que ele condena a Viradeira, que foi uma retomada, né, depois da morte de Dom José I, uma retomada do poder religioso, da ideia da Inquisição em Portugal, e ele condena porque entende que existe um retrocesso em Coimbra. Um retrocesso associado à não consideração, à não importância que se daria ao conhecimento científico. Então, a estupidez, no poema, ela passa pela Inglaterra e não consegue ficar na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra tem desenvolvimento do pensamento científico moderno. Aí vai para a França e não consegue ficar na França. E aí ela chama aliados, né? E os aliados falam para ela que talvez na Península Ibérica ela teria chances. Então ela vai parar em Lisboa, né? E em Lisboa ela se estabelece e ela é, obviamente, bem recebida e tudo mais, com uma voz dissonante que tenta falar, né, se colocar, que está relacionada, na verdade, a uma defesa da reforma promovida por Pombal. Então, essa voz, ela fica isolada e a estupidez se estabelece, daí o reino da estupidez, que seria Portugal. Então, de um lado, eu tenho esse poema, que tem, na realidade, uma proposta de defesa do projeto iluminista português, evidentemente, que entende que a literatura, e aí o exercício da literatura para Francisco Melo Franco é obviamente vinculado à defesa desse projeto, com uma utilidade. Então pensa a poesia com utilidade, de um lado, e do outro lado, o Silva Varenga. O Silva Varenga não era médico, não sei se vocês sabem, era matemático, era formado em matemática. Inclusive, quando ele é inquirido, ele vai dizer que tem 2 paixões: a matemática e a poesia, né? E se de um lado o Francisco de Melo Franco, que é médico, e aí produz O Reino da Estupidez, e tem uns versos, parece que também produzidos no cárcere, e que vai se notabilizar, isso é importante, dentro da história da medicina no Brasil. Pedro Nava, no seu livro de História da Medicina no Brasil, ele vai falar do Francisco de Melo Franco, vai dizer assim: contribuiu muito para o desenvolvimento da psicologia e da psiquiatria, porque ele vai ter uma discussão sobre comportamento que estaria ali nos primórdios da psicologia. Ele contribuiu tanto, quer dizer, teve um papel tão importante como médico, também teve esse papel, teve essa expressão com o Reino da Estupidez, na medida em que ele vai pensar a poesia como esse lugar de defesa. Do outro lado, o Silva Varenga, que era poeta árcade, e que teve a sua formação de matemático ligada, né, à sua condição de poeta. Então, o equilíbrio, a proporção, toda a ideia de poesia neoclássica que está ligada a isso, né, ao decoro dessa poesia neoclássica, que ele vai trabalhar com uma premissa, inclusive matemática, mas ele também escreveu o poema Herói Cômico, que é o Desertor, que também é um poema em que ele vai fazer a defesa clara do projeto iluminista português, né? Além de outros poemas em que ele vai, enfim, ter um caráter de encômio, como o Ivan Teixeira, no seu livro sobre o mecenato pobalino, claramente coloca, né? E o Silva Varenga, esse é um elemento que eu acho assim, muito produtivo, muito importante, vai publicar em um periódico chamado O Patriota, que teve edição em 1813, 1814, ele durou 2 anos, teve 18 volumes, e que me interessa profundamente. Por que o Patriota me interessa? Porque é considerado, é um jornal literário
que é considerado o primeiro, provavelmente, periódico de divulgação científica do Brasil. Então, quando você lê o Patriota, os 18 números, você percebe uma mistura tremenda de textos. Então, você tem textos das mais diversas naturezas, né? Porque, claro, porque não havia uma divisão disciplinar trabalhada. Isso está, na verdade, em formação, né? E se considerava, isso é muito interessante, que as letras teriam um papel absolutamente relevante no desenvolvimento científico. Então, quanto tempo? Teriam um papel extremamente relevante. Eu vou citar aqui para vocês, se eu encontrar, porque eu não tive o grau de organização de separar antes. Isso é péssimo. Mas eu pretendo, se eu não puder, vou parafrasear, no primeiro número do Patriota, o editor, que era considerado um homem de letras e da ciência, ele vai dizer: tudo se deve às letras e à importância das letras para a divulgação e para o desenvolvimento da ciência. Então, o que se tem ali é uma visão de que as reformas pombalinas, o projeto iluminista português, é um projeto que está ligado, sim, a uma demanda política e econômica, e a literatura, nesse contexto, ela teria um papel relevante, porque primeiro se incluiria nela a premissa da utilidade, que seria a própria ciência. Isso de um lado. De outro lado, se entenderia que a literatura é importante, quer dizer, aí eu estou falando literatura muito genericamente, né? Vou falar de letras, e as letras, elas teriam um papel absolutamente relevante no desenvolvimento do conhecimento. Ora, isso vai na contramão, por exemplo, de reflexões como do Fernando Azevedo, em A Cultura Brasileira, em que vai apontar essa formação literária como um obstáculo ao desenvolvimento do conhecimento científico no Brasil. Então, o Fernando Azevedo vai dizer, olha, essa formação literária, né, que vem de uma tradição da escolástica, enfim, ela é um obstáculo para o desenvolvimento do pensamento científico no Brasil. Então, na realidade, o que está pensando o homem do século XVIII? Ele está pensando naquela perspectiva do sábio ilustrado do Voltaire. Ele está pensando na perspectiva de que o sábio, ele tem que comportar os diferentes conhecimentos, porque não tem uma perspectiva disciplinar. Então, a literatura, ela não é um obstáculo literário, não é um obstáculo necessariamente, embora haja um rearranjo de lugares. Na medida em que eu penso, por exemplo, o caso do Buffon, que foi um importante naturalista francês, e foi, assim, absolutamente popular. Absolutamente popular. Ele era... ele tinha os escritos deles, e principalmente a história natural dele, era muito bem vista, mas o Buffon, que foi muito prestigiado, no final do século XVIII, ele cai em absoluto descrédito. Pela mesma razão que ele foi popular. Ele foi muito popular porque ele escrevia muito bem. Então, o texto dele, considerado um texto muito literário, em como escrever, que era um como escrever elaborado, interessante, né? E, por exemplo, o Bachelard vai mencionar que ele vai fazer a classificação dos animais e coloca o leão, né, como o rei dos animais. E você, peraí, o leão, o rei dos animais. E assim, como o Buffon faz interpretações, é claro, sem uma consciência clara de que aquilo é uma interpretação, ele acredita estar, de fato, representando a realidade tal como ela seria, como é literário, como isso garantiu o sucesso do Buffon, mas como no final do século XVIII, já com a progressiva especialização do conhecimento, aquilo é visto como defeito. Então ele passa a ser mal visto pela academia, ele é mal visto pelos seus pares. Então, o caso do Buffon mostra como ali, naquele cruzamento do final do XVIII com o início do XIX, eu tenho de um lado ainda uma concepção do sábio iluminista, do sábio ilustrado, que está ligada ao cruzamento de conhecimento. Nesse sentido, o literário, ele vem junto com os novos conhecimentos que se propõem, e de outro lado, como há
uma progressiva compreensão também, pela especialização da ciência moderna, de que o literário estaria em outro campo. E aí ele, talvez, daí a oposição que muitas vezes vai se estabelecer, mas de uma tensão. Essa tensão vai se manter pelo século, ao longo do século XIX, enfim, até o século XX. Muito tempo para esses 5 minutos. Muito tempo? Essa tensão se revela, por exemplo, quando a gente tem, no início do século XX, o Euclides da Cunha escrevendo uma carta para o Veríssimo, José Veríssimo. O José Veríssimo fez uma crítica aos Sertões. Nessa crítica, ele vai falar que tem muito problema, que é muito bom, mas muitos termos técnicos, né? E isso talvez atrapalhasse a obra. E aí o Euclides responde. Aí ele responde dizendo assim: entendo que o futuro é dos polígrafos. Ou seja, o futuro é daqueles que vão transitar pelos diferentes conhecimentos, né? O próprio livro do Euclides da Cunha é exatamente isso, né? Esse trânsito por diferentes conhecimentos. Então, o que se coloca no final do 18 como uma transição ligada à progressiva disciplinarização, a gente vai ter ao longo do século XIX e XX como uma tensão colocada, né? Em que se vai defender ou não essa dicotomização. Uma coisa importante ainda sobre isso é que vai se adotar as premissas, né, em relação à poesia, muito mais vai predominar uma visão não do Verney, né, porque o Verney vai falar do prazer, né, na coisa do gosto, né, então a literatura teria uma função, e essa função estaria ligada à apreciação, ao prazer, né? E o Freire, que é um outro nome importante, que com a sua arte poética, né, vai ter toda ele vai ter, na verdade, uma demanda que havia de ter uma espécie de manual do fazer poético, né, em Portugal na época. E ele que faz, que se considera em grande parte compilação de vários outros autores, mas que tem o mérito da sistematização, ele vai associar, não é só pela fruição, né? Existe sim uma utilidade na poesia. E o que a gente vai ter é o Silva Alvarenga assumindo, por exemplo, isso de forma clara, patente na sua produção poética. Então ele vai dizer o seguinte, né, quando ele introduz o Desertor, ele escreve uma pequena introdução ao poema. A imitação da natureza, em que consiste toda a força da poesia, é o meio mais eficaz para mover e deleitar os homens. O mover para o Silva Alvarenga é exatamente essa dimensão da utilidade da poesia. Aí ele prossegue: é desnecessário trazer à memória a autoridade e o sucesso de tão ilustres poetas para justificar o poema heroicônico. Quer dizer, o Silva Alvarenga tem uma clara consciência de um projeto literário, né? Ele tem um projeto literário e ele tem clareza disso. Então ele continua: quando não há quem duvide que ele, porque imita, move e deleita. Então por que ele escolhe o modelo do herói cômico? Ele escolhe porque move e deleita, e porque mostra o ridículo vício e amável virtude, consegue o fim da verdadeira poesia. Então o Silva Alvarenga se coloca como esse, né, sábio ilustrado, ou tenta se colocar nessa dimensão. Ele vai ser representativo de um fazer poético, que é um fazer poético que entende que a literatura, ela deve estar, a poesia mais especificamente, incluída, instituída no projeto iluminista português. Eu finalizo dizendo que
é muito importante, a meu ver, essa reflexão, e necessariamente eu preciso me debruçar sobre a reforma de Pombal, porque as reformas em Coimbra foram determinantes na formação desses intelectuais e foi também determinante nos caminhos que o fazer literário foi assumindo para os nossos escritores lá formados, mas é também uma discussão contemporânea. Embora eu esteja refletindo sobre o século XVIII, a minha reflexão, em certa medida, é uma reflexão sobre a nossa prática escolar. Porque me inquieta muito quando a gente, por exemplo, no modelo de vestibular, a gente divide as turmas como tecnológicas, humanidades e biomédicas, normalmente. Essa divisão supõe que um aluno da tecnológica, por exemplo, vai odiar a aula de língua portuguesa e literatura. É quase como se nós ensinássemos aos nossos alunos que é isso mesmo. Se você gosta de matemática, logo não pode gostar de poesia. Como se houvesse uma contradição naturalizada. Essa contradição naturalizada vem dessa incorporação das divisões disciplinares de forma estanque, de forma, inclusive, a meu ver, burra, porque as coisas são bem mais complexas do que isso. Nós que somos de educação, de letras, nós sabemos como é necessário o trânsito pelos conhecimentos das mais diversas disciplinas, porque é o que nós fazemos, embora tendemos a nos concentrar nas humanidades e sejamos, talvez, como o João falou, realmente analfabetos em física. Mas eu compreendo que é preciso pensar e é urgente entender como essa relação tem que se estabelecer. E entender como isso se coloca na sala de aula. Como nós entramos em sala de aula e nós ensinamos aos nossos alunos que eu que sou professora de literatura, não entendo e não suporto, não sei nada de química, física. É claro que eu não estou dizendo que a gente tem que, vamos todos conhecer química, vamos estudar, ficar especialistas, é claro que não. Mas entender que o que se chama de interdisciplinar muitas vezes fica no discurso porque nós não conseguimos fazer absolutamente esse intercâmbio, essa relação interdisciplinar. Nós ficamos presos, amarrados, estanques em nossas disciplinas, ensinando aos nossos alunos que se ele for médico, ele não precisa ler literatura, ele não pode ler literatura, e aí nós sabemos as implicações em termos de construção do humano que isso tem. Então é isso, obrigada. Bom, pessoal, a professora Claudete sabe realmente o que fala, porque ela é doutora em letras e é médica também, sabe? Então, ela é um exemplo dessa interdisciplinaridade. Bom, vamos abrir, eu estou falando com a professora Claudete, eu tomei a palavra, porque a gente vai abrir só para uma rodada de perguntas, porque nós começamos um pouco atrasados, já começamos meia hora de atraso, vamos abrir uma rodada de perguntas. Temos o microfone aqui, a professora Valquíria Montemor, da USP, está aqui nos prestigiando. Bem junto, eu parabenizo vocês pela mesa, uma temática super interessante, fiquei plugada o tempo todo na fala de vocês e fiz assim uma lista de 12 perguntas, mas não vou fazer as 12 não, porque é muito instigante toda a temática que vocês trazem,